Em alguns momentos em nossas vidas, parece que as coisas nos distraem. Parece que a gente se coloca em algumas posições que não deveria ser a decisão mais adequada. Por quê? Porque você viu, a Renata foi e falou do que ela está vivendo, do que ela vive, e aí não pensava em ser diretora, aí agora é diretora, aí nunca pensou nisso, aí o concurso que ela queria passar, aí não passou, aí passou no outro. Você vê que é uma vida normal, né? É uma vida normal. Aí você fala, pô, Deus está usando ela, meu Deus do céu, mas é uma vida normal, né? Igual o apóstolo Paulo fala de Elias, fala assim, Elias, sendo um homem que nem a gente, quando orou, parou de chover, aí depois quando ele orou de novo, começou a chover, sendo homem na semelhança de nós. Isso é a belezura do evangelho, porque mesmo sendo a gente, ai meu Deus do céu, Deus usa, Deus faz milagres. Um dia perguntaram para um pastor, por que Deus usa pessoas imperfeitas? Aí ele deu uma resposta, mas tão sábia, ele falou assim, é porque não existe outro tipo de pessoa. Só por causa disso, você vai ficar em paz. Se tivesse, ele usava. Então, ele usa, é natural. Aí ela falou, não, é isso, e faz aquilo, e faz isso, e passa no concurso, e aí tem que vender o pastel, aí superfaturado, e glória a Deus, comprar um ventilador. Ué, nós vamos fazer um pastel superfaturado aqui, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se eu tivesse tido essa ideia antes, Renata. Ah, meu Deus do céu, amanhã a gente tem que pagar aluguel, gente. Eu falei para ela, Renata, vai lá, porque a gente precisa de um grande milagre para pagar aluguel amanhã. Se eu soubesse do pastel, era só um pastel, uma lasanha superfaturada. Nós faremos. Vamos fazer lasanha, pastor, em nome de Jesus. A gente tem uma chefe aqui. Gente, você pode ficar em paz, guarda dinheiro, porque você vai comer na igreja. Você vai pagar muito mais do que vale. Você pode ficar em paz, amém? Muito mais. Você vai se sentir comendo no restaurante mais chique de Brasília, por causa do preço, amém? Porque a gente tem que pagar as coisas tudo, meu Deus do céu, aleluia, mas é uma vida natural, é uma vida que a gente vive, e a gente vai fazendo as coisas. O problema é quando a vida que a gente vive nos impede de viver a vida que Jesus nos deu. Quem está aqui? O problema é quando a vida que a gente vive, é quando as preocupações que a gente tem, é normal ter, é quando os desafios que a gente tem, eles começam a nos impedir de desfrutar da vida que Jesus tem para nós. Eu estou chegando, eu consigo nem falar essa frase, ó, vou falar, mas eu não consigo falar. Eu estou chegando perto dos 40 anos. Não consigo falar, não sei como é que faz. Meu Deus, eu estou ficando muito emocionado, gente, demais. Tudo eu choro. Mas eu estava muito emocionado. Aí eu estava aqui orando aqui, aí eu emocionei. Aí eu falei assim, Jesus, deixa eu te explicar. Eu vou tomar uma decisão. E a decisão é confiar no Senhor. Eu vou confiar. Gente, a gente não tem outra opção, senão confiar no Senhor Jesus. Confiar na nossa vida, confiar na nossa família, confiar na nossa casa, confiar nas nossas finanças, confiar na nossa saúde, confiar tudo que diz respeito a nós em Jesus. Será que Ele é aquilo que a gente fala que Ele é? Porque se Ele for, a gente está bem. Amém ou não? A gente está bem. Amém ou não, gente? Se a Renata confia em Jesus, ela sabe que aquele concurso que ela não passou, não era para passar, e o que ela passou sem perceber era para passar, porque ela tinha que fazer um pastel superfaturado. Ela tinha que estar lá para cumprir um propósito. A Renata, ela reconstruiu a escola. Ela virou engenheira nesse tempo, ela virou eletricista, pintura, tudo. Ela ia nos gabinetes dos deputados e falava, me ajuda aí, eu nunca te pedi nada. E ela fazia, acontecia. Ela tinha que estar lá. Deixa eu falar um negócio para você. Não fica muito emocionado não com algumas coisas que não deram certo. Se a tua vida está na mão de Deus, está tudo bem. Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Amém ou não?
Ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E Deus está no controle da tua vida. Ele continua sendo Deus. Isso não te dá o direito de ser um procrastinador, mas continue crendo. Amém ou não? Então abra sua Bíblia. Abre em Atos no capítulo 20, versículo 7. Vou falar de alguém que você nunca ouviu da Bíblia. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Qual é, gente? É domingo, tá, gente? Tem gente que acha que é segunda. Propósito zero, colocar o nome do primeiro dia como segunda, né? Então, hoje é o primeiro dia, amém, queridos? Nossa, o primeiro dia da semana, qual é o nome? Segunda. E o segundo? Terceira. Não é, hoje é o primeiro dia, amém? Então, ó, o apóstolo Paulo se reunia para pregar a palavra no domingo, é por isso que a gente vem para o culto domingo. Para de ficar arrumando compromisso no domingo de manhã, viu? Esse demônio aí, ele vai sair da sua vida. Então, ó, no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. A igreja inteira até... Vou falar nada, né? Quem não gosta de pregação que dura um pouquinho mais. Próximo. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa o quê? Numa o quê, queridos? Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava... Diga assim, ai meu Deus. Se eu fosse você, eu não dormia no culto, é perigoso. Não é isso. Estou com uma séria dificuldade de pregar hoje, porque eu estou vendo ali a Ana, ali. Ela está com a cabecinha, só dá para ver a cabeça dela ali. Ana, eu te pego, menina. Lá, ela deu uma olhadinha. Você vai precisar de atenção na palavra de hoje. Eutico, ele caiu do terceiro andar, pegou no sono, enquanto eu via a palavra. Talvez você já ouviu falar dessa história, eu não sei qual foi a ministração que você ouviu, baseado nessa história. O que hoje eu queria trazer para a reflexão seria uma pergunta. O que fazia Eutico na janela? E aqui, para a gente entender o que a gente vai falar aqui hoje, eu preciso que você vá até aquela igreja. Vá até aquele ambiente onde Paulo estava pregando. Sim, as pessoas estavam ouvindo. As pessoas estavam concentradas. Paulo começou a se estender na pregação. E é natural, já estava perto da meia-noite. A gente fala assim, tá vendo, dormiu no culto. Mas pera lá, né? Já era perto da meia-noite. Talvez não poderia nem se chamar mais de culto. Seria uma vigília o que estava acontecendo ali. E aí Paulo, a Bíblia fala que como ele ia embora no dia seguinte, eu acho que ele quis pregar todos os sermões que tinha no iPad dele. E ele terminava um, ele passava para cima, tinha outro, ele falava, vou pregar isso também, e vou pregando o outro. Ele começou a pregar, e o tempo foi passando. A questão é que Eutico, ele estava na janela. O problema de estar na janela é que quem está na janela consegue olhar tanto para dentro como para fora. E aqui eu não quero necessariamente dizer que foi exatamente isso que aconteceu, mas eu quero tirar disso um ensinamento para os nossos dias hoje. Porque nós temos que decidir sair do muro em algumas situações em nossas vidas, ou então, para encaixar mais no texto de hoje,
nós devemos sair da janela em algumas situações de nossas vidas. Estar na janela significa que, Senhor, eu posso me concentrar no que está acontecendo aqui dentro, mas algo também pode começar a me chamar a atenção do lado de fora. Quando você está na janela, você pode ouvir o que dentro do propósito que você deveria estar, sabe, está acontecendo, mas também você começa a ver o que estão fazendo do lado de fora. Você começa a ouvir talvez o que estão falando do lado de fora. Eu não sei se você mora em prédio, mas eu moro e um lugar, o meu apartamento, ele fica muito alto, muito alto. Você acredita que mesmo sendo muito alto, eu não sei se é um restaurante ou o que é, mas é um lugar onde pessoas estavam reunidas à noite. Eu achava que era um lava-jato, mas só se for um lava-jato gourmet, todo diferentão, porque à noite ficam mesas ali, e gente, é um pouco longe da minha casa. Aí do meu prédio você tem que sair, aí você passa a quadra toda, aí você dá a volta assim por trás, o negócio fica lá do outro lado. Mas eu estava no meu quarto ouvindo um sertanejo que parecia que estava tocando na minha sala. Eu falei, gente, como é que pode isso? Como é que pode esse negócio estar tão... O som está parecendo que está aqui dentro. E o cara estava com a sua violinha, e aí ele estava cantando longe demais. Foi quando eu percebi que eu só estava ouvindo daquela forma que eu estava ouvindo. Sabe por quê? Porque a janela estava aberta. E aí, quando eu fechei a janela e fechei a cortina, é como se tivesse feito assim, ó. Essa é a questão. A questão é que quando você está na janela, você pode até falar que está ouvindo o que está acontecendo dentro, mas não tem como você falar que não está ouvindo o que está acontecendo fora. Amém? E eu digo, se encontra nesse lugar. E nesse lugar de janela, esse lugar de indecisão, esse lugar de inconstância, esse lugar chamado em cima do muro, sempre vai te deixar vulnerável. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. É uma questão lógica, se a fé vem pelo ouvir, acredite, toda vez que você se vê como um incrédulo, toda vez que você se vê inseguro, toda vez que você se vê medroso, tem a ver com algo que você anda ouvindo. Talvez uma conversa, talvez uma série, talvez um jornal, mas saiba, o que você escuta vai mover você por dentro, e você vai achar coisas normais pelo que você escuta, você vai achar coisas totalmente anormais pelo que você escuta, você vai achar coisas corretas pelo que você anda escutando, você vai achar coisas incorretas falando isso é errado, também pelo que você anda escutando. O ponto que nós devemos olhar e observar é: o que a gente tem se disposto a ouvir? Repita assim comigo: o que eu ouço alimenta a minha alma. Você deveria saber, se você não sabe, sabe agora. Os seus sentidos são portas e janelas para a sua alma. Você pode ficar em paz com isso. Quem aqui já comeu uma coisa, aí o gosto fez lembrar de um negócio lá do passado, da avó, de algum lugar? Já aconteceu? Teus sentidos são portas para a sua alma. Então você precisa ter zelo com esse negócio. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia a todo momento fala da importância de sermos constantes em tudo o que a gente faz. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aquelas perguntas chatas que só o pastor Domingo faz. Você tem sido constante na sua vida? Aquela pausa ensurdecedora. Será que você não está na janela na sua vida? Sabe, você tem que tomar cuidado, porque o mundo de hoje, ele está configurado, programado para a gente desenvolver o hábito da inconstância. Eu estudo sobre o cérebro humano, eu estudo sobre a fisiologia humana, e eu sei o tanto que vicia
a inconstância e a procrastinação. Ao ponto que nós estamos dominados pelo imediatismo, ao ponto que nós estamos enfrentando seríssimas dificuldades de fazer algo dentro de um plano e um propósito. Quem aqui não faz exercício físico? Não faz. Amém, amém. Ó, que pergunta chata, né? Pode levantar a mão você que está se escondendo em nome de Jesus. Para que essa exposição? Gente, eu já passei por isso demais. Veja, eu jogo futevôlei. E não é assim, tá aqui, ó lá, o Tadeu tá convertendo ainda, por isso que ele não... Ontem foi o dia mais feliz do Tadeu. Por quê? Jogou comigo. Aí sai feliz, vem pro culto, tá feliz. Não tem jeito, Tadeu. Tu tem que orar e agradecer a Deus. E aí, cara, eu até jogo razoável, é bem legal. Agora, ontem lá, tinha uns caras... O que acontece? Você chega lá para jogar, aí tem uma lista com todo mundo que vai jogar. Aí você já chega, bota o nome na lista. Aí vai tendo os jogos, quando chega a sua vez, você escolhe alguém e vai jogar. Aí, como eu jogo razoável, vira e volta, alguém me chama para jogar. E aí a forma que eles estavam me chamando foi uma forma totalmente sem sentido. Uma forma, sabe, que eu não conseguia entender porque, assim, quem não sabia o meu nome vinha pedir para jogar comigo, né, pedir para que eu jogasse com ele, e falava assim, ô Magrão, você joga comigo? Eu olhava, será que tá falando com outra pessoa? Eu falei, Magrão? Não consigo entender, não faz sentido algum. Talvez aparenta, assim, como é um esporte de praia, assim, às vezes a gente joga de sunga, aí às vezes aparenta que eu sou magro, assim, mas eu acho que não é o caso. É assim. Então, o que acontece? Quando você vai, até quem malha sabe, quando você vai começar a fazer exercício físico, academia, por exemplo, para você mudar o seu corpo, qual uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta? Rapaz, eu sei que eu vou ter que vir aqui um monte de vezes e não vai mudar quase nada. Só depois. E aí, escute isso. Tem gente que não vai para a academia, não faz exercício físico. Tem gente que não começa, sei lá, um esporte, por exemplo, porque sabe que vai levar um tempo determinado para ficar bom ou ter resultado naquela coisa. O fato de compreender que vai ter um tempo rouba da pessoa o ímpeto de começar. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque isso pode estar acontecendo em toda a tua vida. E isso pode estar fazendo da tua vida uma vida medíocre. Uma vida insignificante. Uma vida sem sentido. Deixa eu te falar. Com o nível de informação que a gente tem hoje, o nível de informação que a gente tem hoje, o nível de acesso que a gente tem hoje, de tecnologia que a gente tem hoje, em 3 anos, você se torna o que você quiser. É horrível pensar nisso. 3 anos, com o nível de informação, de tecnologia, gente, você não tem noção, não. Só que 3 anos, tá louco. Aí é loucura demais, é muito para mim. Eu vou trazer aqui algumas histórias que vão demonstrar inconstâncias. E vamos ver se a gente aprende algo com isso. Quem já ouviu falar de Ló? Gênesis 19. Ló e sua família foram avisados para sair de Sodoma e Gomorra e não olharem para trás. Já ouviram essa história demais, não já? Sabe qual foi o problema? A Renata falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ela falou assim, gente, não é possível que a gente vai ter que subir aqui toda vez para convencer vocês que a gente tem conta para pagar. Eu achei isso muito bom. E sabe o que é interessante? Os anjos que Deus enviou. Deixa eu te contar a história. Sodoma e Gomorra era a coisa mais louca que existia no mundo na época. Era a maior depravação que existia no mundo na época.
Em Sodoma, para você ter uma noção de como era a depravação, homens ficavam na entrada da cidade com seus membros sexuais eretos. E todos que entravam na cidade tinham que ter relação sexual com aqueles homens na entrada de Sodoma. É porque você fala assim, ai, por que Deus fez isso com Sodoma? Nossa, destruiu Sodoma. Deixa eu te contar. Aí todos que entravam na cidade tinham que ter relação sexual com aqueles homens na entrada da cidade e eles ejaculavam no chão. Porque para eles ejacular no chão significava prosperidade. E sabe qual é o problema disso? 2 anjos foram lá na cidade para avisar Ló e sua família que a cidade seria destruída. Por causa da depravação, não tinha jeito mais para aquela cidade. Aí vocês lembram que, de noite, homens lá de Sodoma foram até a casa de Ló e falaram assim, ei, a gente ficou sabendo que 2 homens vieram aqui. Estão na tua casa. E a gente não teve relação com eles. Vocês lembram disso, gente? É por isso que aqueles homens foram até a casa de Ló. Porque aqueles anjos que estavam em forma de homens, fisicamente, eles entraram na cidade e não passaram pelo ritual da cidade. Aí os homens daquela cidade foram bater na porta de Ló e falaram assim, dá-nos os homens aí, porque a gente tem que fazer relação sexual com eles. Aí Ló, no meio da loucura, não, eu vou te dar minhas filhas, porque meu Deus do céu não pode, porque são os anjos. Mas olha o nível de loucura que eles estavam inseridos. Agora, sabe o que me deixa mais impressionado? É que os anjos tiveram que convencer Ló de sair de lá. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem coisa que parece que Deus tem que te convencer de que o que Ele está falando, o que Ele está fazendo é bom para você, e você às vezes está guerreando com o próprio Deus, e você não toma decisão, e você não toma atitude, e você não ouve o que Ele tem para você, e você esquece que Ele é o Deus que sabe todas as coisas, Ele é o Deus que te ama mais do que qualquer pessoa, e quando Ele te dá um direcionamento, quando Ele te dá uma palavra, ou os próprios princípios deles são para a tua vida. E às vezes parece que Ele tem que te convencer. A orientação, depois que eles decidiram sair de lá, foi não olhe para trás. Não olhe para trás. E aí a mulher de Ló, o que fez? Olhou para trás. Aí o que aconteceu com ela? Virou uma estátua. Eu iria perguntar agora, faz muito parte da minha dinâmica de pregação. Eu ia falar, levanta a mão quem está sentindo que a vida está parada, paralisada. Não levanta a mão. Eu iria fazer essa pergunta. Aí eu iria fazer agora uma conexão com essa história da mulher de Ló, que quando olhou para trás, quando olhou para o seu passado, quando olhou para aquilo que Deus falou assim, esquece, não acabou o seu tempo aqui, não acabou o seu tempo nessa história, acabou o seu tempo com essas pessoas, acabou o seu tempo dentro desse propósito, é hora de olhar para frente, é hora de seguir em frente, não olhe para trás. E quando ela olha para trás, ela paralisa. Talvez essa paralisia na tua vida é porque você está olhando para o passado. E eu vou te falar mais, passado bom e passado ruim, não é só passado ruim. Você sabia que passado bom também nos para? Não é só passado ruim que te para, gente. Que às vezes quando acontece algo lá atrás ruim, a gente fica, oh céus, oh meu Deus, ai, ai, ai. Mas também no passado bom, a gente também fica preso lá, lembra? Oh meu Deus do céu, você lembra como era? Aí aquele negócio, e aí aquilo lá, aí como foi bom, aí eu fiz aquilo outro. Ei, deixa eu te falar um negócio, é tempo de você deixar para trás o que ficou para trás. A Bíblia fala para a gente olhar para frente, seguir para o alvo, para aquilo que Deus preparou para nós. É tempo de deixar o passado. Eu vou te dizer algo, o preço do novo é o velho. O que é velho na tua vida que você está se relacionando ainda? Quem lembra da viúva
que tinha um pouquinho de azeite, ia fazer um bolo, ia morrer com o filho. Lembra? A viúva? Não tinha marido, não tinha nada. Aí Deus fala para fazer um milagre, lembra? Pega todas as vasilhas, lembra disso ou não? Aí traz as vasilhas, e aí você vai passando do azeite da vasilha e não vai acabar. Lembra disso que o profeta falou para ela fazer? Deus falou através do profeta? Muito legal. Agora, tem uma parte que é muito interessante. Deus fala assim para o profeta, falar para ela, fala assim, ó, você vai pegar a botija e você vai encher. Aqui encheu, você volta para trás. Aí você pega a outra, aí você vai encher, quando ela encher, você faz o quê? Bota para trás. Sabe por quê? Tem gente que vive um milagre, aí olha para o milagre, ai meu Deus, que legal o milagre, ai olha esse milagre, gente, vem ver o milagre, todo mundo milagre, esse milagre, aí para no milagre que Deus fez. Deixa eu te contar uma coisa, Deus quer continuar fazendo milagre na tua vida. Deus fez milagre hoje, bota esse milagre para trás e vamos viver a novidade que Deus tem para nós. Ai, ai, ai. Outra historinha, ó. Apocalipse 3, 14, 16 fala assim, ó. Jesus repreende a igreja de Laodiceia por sua mornidão. Abre aí, Apocalipse 3, 14. Abre. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Conhece o que, gente? Presta atenção, não era uma igreja que não tinha obras. Amém? Ó, conheço as suas obras, que você não é frio, nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Próximo. Assim, porque é o que, gente? É o que? Nem frio nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A tua vida está quente ou está fria? Ou você, assim como eu, de que está sentadinho na janela? Aí ora, lá, Jesus, ora, vamos para o mundo. E aí, Jesus, e aí, coisa nada a ver. E aí, os princípios de Deus, aí os princípios do inferno. Aí tem coisa que você... Deixa eu te falar. Toma uma decisão na tua vida. Jesus fez muito por você, para você viver numa mornidão. Sabe por que Deus fala que preferiria que você fosse quente ou frio? Imagina Deus frio. Fala a verdade, ao invés de tomar um banho gelado, um banho morno, tá? Cara, você passa melhor. Mas não, Deus fala assim, é melhor que você fosse quente ou frio. Sabe por que frio? Vou te contar. O frio é aquele que ainda não conhece a palavra. O frio é aquele que nunca teve uma experiência com Deus. O frio é aquele que não conhece um versículo. O frio é aquele que nunca cantou um louvor. O frio é aquele que nunca se emocionou adorando a Deus. O frio é aquele que nunca derramou uma lágrima em oração. O frio é aquele que nunca teve uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus. Deus fala assim, eu preferiria que você fosse frio do que morno, porque aquele que é frio, eu ainda tenho algo para mostrar para ele que eu possa surpreendê-lo. Agora, você que é morno, você já conhece e não vive. Já conhece, já tocou, já experimentou. Eu oro para que um louvor que a gente vive cantando seja verdade na sua vida. É aquele louvor que diz assim: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar,
não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Não é possível que aquele que já pisou no Santo dos Santos consiga viver como se nada tivesse acontecido. Teve o culto de jovens aqui, primeira reunião de jovens da igreja, e eu estava contando quando eu estava prestes a casar. Lembra, amor, que a gente foi no monte? Nem tinha muito porquê ir no monte, assim, mais uma coisa ou outra, a gente não tinha dinheiro para pagar o casamento, mas aí a gente foi lá para orar um pouco, para ver se um milagre acontecia. Muito interessante. 3 dias antes do casamento a gente não tinha pago os negócios, tudo, né, amor? E aí, se não pagasse, nem ia ter o casamento. Uma coisa muito tranquila de passar, uma coisa que eu sugiro para você experimentar. É bom, né? E eu, como um sacerdote ali, um potencial sacerdote, né? Porque não tinha casado ainda. E aí, eu falava, aleluia, eu sou um homem de Deus, né? Eu lembro que a pastora Thaís, nem era pastora ainda, era só Thaís, minha noiva, falou assim, amor, o que nós vamos fazer? Uma cara de profeta, eu olhei no olho dela, mas no olho, lá no fundo eu falei, eu não sei. Mas vai acontecer alguma coisa, vai ficar em paz. Não sei, não sabia, gente, o que fazer. Eu falei para ela, o telefone vai tocar, você vai ver quem é meu Deus. Amém, querida? É igual o salmista falando com a própria alma dele. Alma, para de loucura! Você ainda vai louvar meu Deus, viu? Ele está falando com ele mesmo, com a alma dele. É a melhor forma de você não tomar para você estados emocionais loucos que você está passando. Finge que não é com você. Eu acho isso maravilhoso, porque ele estava uma loucura, ele estava perdendo a cabeça, ele estava tremendo, ansioso. Daí ele vai e finge que não é com ele e fala, alma, para com isso. Por que você está assim? Você ainda vai louvar meu Deus, e que paz. É o melhor exercício de dissociação emocional que a gente podia fazer. Amém. E aí, querido, dias antes da gente ir casar, a gente vai para o monte orar. E quando a gente entra no monte, assim, tem uns anjos que ficam na porta, oi, aí você entra. Quando a gente subiu assim, no monte, que entrou, tinha uma rodinha assim, ó, uma rodinha de um povo orando. Você já viu crente no monte orando? Tadeu estava me contando ontem lá no futebol, entre uma partida ou outra que a gente estava ganhando, que a gente só ganhou ontem. Aí, o cara, um rapaz foi orar por mim lá, cara, tava lá, foi massa, aí Deus falou isso, é bom demais. Quando a gente entrou, tinha um cara aqui assim, orando assim, gente, eu acho que o anjo tocou nele por trás assim, ele deu tipo um passo do Michael Jackson, bateu assim, virou assim, ó. Aí, ele olhou pra mim, gente. Para mim e para ele. Aí ele saiu do grupo e bateu, virou, aí olhou para a gente, foi na nossa direção assim, começou a profetizar. Falei, eu vejo você entrando em avião, e tralalá, e pregando a palavra de Deus. Deus não está falando nada de finanças do casamento? É possível. Virou tão certeiro. Só vai falar de futuro, do presente... Deus não está falando nada. Muito bom. Aleluia. Mas são experiências com Deus, gente. Depois, justamente, eu comecei a entrar em aviões para pregar a palavra de Deus. E Deus me levou em vários estados do Brasil. Deus me levou para fora do Brasil para pegar a palavra dele. E aquele que prometeu, ele continua sendo fiel para cumprir. Não dá uma salva de palmas para Jesus, ué. Como a gente tem essas experiências com Deus e a gente tentar levar a nossa vida de uma forma normal, de uma forma como se isso não fosse verdade, como se isso não tivesse acontecido, como se Deus não tivesse já tocado teu coração, como se Deus não tivesse te dado revelação, como se Deus não tivesse proporcionado a você experiências, como se Deus não tivesse feito milagres na tua vida. Ei, deixa eu te fazer uma coisa, cuidado para não viver uma vida como se a verdade não fosse verdade.
Tem alguém aí? Tem que tomar cuidado, porque a nossa vida ela vai, e vai indo, e vai indo. Vou te contar uma outra história aqui, essa história é muito difícil para a gente lidar com ela, mas está lá em Atos, no capítulo 1. Ananias e Safira, quem já ouviu falar? Atos, no capítulo 5, na verdade, a partir do versículo 1. Tentaram enganar os apóstolos sobre a quantia de dinheiro que estavam, doando. Querendo parecer generosos enquanto guardavam parte do dinheiro para si. Um homem chamado Ananias, com Safira, a sua esposa, também vendeu uma propriedade. Sabe o que estava acontecendo? Um mover do Espírito Santo. Um mover do Espírito Santo. Não é de hoje que a Igreja de Jesus se move através de moveres financeiros. Não é de hoje isso. E aí a comunidade estava realmente precisando de uma provisão. E aí homens e mulheres começaram a vender seus bens para contribuir com o que Deus estava fazendo naquela comunidade de fé. Aí, Ananias e Safira, vendo esse negócio acontecendo, falam assim, vamos também. E aí, aqui está um problema. Próximo. Com o conhecimento da mulher, com o quê? O conhecimento da mulher. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro perguntou, Ananias, como quem, queridos? Como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Tá bom aqui. Aí você deve falar assim, a propriedade era deles? Se ele quisesse dar uma parte de 100, ele dava. Uma parte de 10, ele dava. Uma parte de 2, ele dava. Mas que história é essa que ele mentiu aqui? É porque o mover que estava acontecendo era um mover onde homens e mulheres estavam entregando tudo que tinham para o propósito do reino de Deus naquela comunidade. E eles se mentiram, não é porque simplesmente eles não quiseram dar tudo, é porque eles falaram que era tudo e não era. O problema não é que eles não deram tudo, o problema é que eles mentiram falando que era tudo quando não era tudo. Aí fica até difícil na nossa comunidade, na nossa cultura de hoje, falar sobre isso, porque a gente está tão acostumado com a mentira. Não é? Está tão natural a mentira, que a gente olha isso aqui e fala, só por causa disso? É só mentirinha. Inventaram até a mentira branca. O diabo é sujo demais, agora tem a mentira branca. Não, essa mentira preta não pode, a branca pode. E aí ele morreu. Eles morreram. A verdade é que eles morreram. Para você entender, eu vou correlacionar essa passagem com outra passagem de Jesus que está lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 12. Abre aí. Eu vou ler do 12 ao 14. Olha só. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve o quê, querido? Fome. Amém. Meu Deus do céu, tem que acabar agora. No dia seguinte, senão vocês vão ficar com fome também. Vendo à distância uma figueira com folhas, fala folhas. Foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou. Presta atenção. Eu vou continuar lendo e eu vou falar para você por que tem que prestar atenção. Porque era, olha só, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Aí, se pular eu estou no 14, se pular para o 20, Jesus cumpre um propósito para o qual eles estavam indo lá fazer. E aí ele, na volta,
No outro dia, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, no 24, maior chave a respeito de oração. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Sabe por que essa passagem se conecta com a passagem de Ananias e Zafira? É porque fala de aparência. Jesus, de longe, quando viu a figueira, a Bíblia fala assim, à distância viu que tinha folhas. E no original, no hebraico, eu vi um estudo muito interessante que diz que uma figueira, quando ela está com frutos, ela tem um tipo de folhagem que chama tache, que é um sinal de que ela tem fruto. De longe, quando Jesus viu, ela tinha uma aparência de que tinha fruto. Só quando Jesus se aproxima, vê que não tinha fruto nenhum. E então ele amaldiçoou aquela figueira. E aqui o ensinamento que a gente tem que ter é: cuidado para você não ser um impostor, fingindo ter algo que você não é e não tem. Isso também é viver em cima do muro, gente. O problema de Ananias e Zafira é que eles quiseram fazer parecer algo. Você quer ser generoso? Seja. Você não está pronto para generosidade? Amém. Busque a Deus. Agora, fingir ser algo que você não tem coração para ser ainda é um grande problema. Isso é viver em cima do muro. Você nem quer fazer, mas também não quer parecer que não quer fazer. Você entendeu o problema? A pessoa não quer fazer, mas ela não quer assumir que ela não quer fazer. Aí ela fica aparentando ser algo que ela não é. Eu preferiria que você fosse quente ou frio, mas essa mornidão está me fazendo querer vomitar você. Pessoas que sabem e não fazem, pessoas que têm e não usufruem, pessoas que já foram, já conhecem, e isso não muda em nada a vida. Cuidado com uma vida na janela. Isso pode te fazer cair. Isso pode te fazer cair. Estou lembrando aqui do Tadeu, ele começou um grupo na casa dele para pregar a palavra de Deus, para chamar os caras do futevôlei. Falei, grande é essa obra. Grande é essa obra. Porque você tem duas opções na sua vida. Viver a sua vida como se você fosse um agente duplo, ou assumir que você entregou a sua vida para Jesus e agora você é luz onde você estiver. O problema é quando a luz alcançou seu coração e aonde você vai, você finge que não tem essa luz. É por isso que Jesus falou: ninguém acende uma candeia e esconde debaixo da mesa. Sabe por que Jesus falou isso? Porque sim, tem gente que o fogo já acendeu dentro dele, mas ele está se escondendo. Deus e Jesus
sendo eles uma pessoa só, mas aparecendo em formas diferentes na Bíblia, eles não dão um exemplo que não tem sentido. Se Jesus falou que ninguém pode querer acender uma lâmpada e esconder ela debaixo da mesa, mas antes tem que colocar ela no lugar mais alto da casa para iluminar a casa inteira, Jesus está falando, cuidado, porque isso pode vir subir ao teu coração e fazer você viver como se não fosse aquilo que você é. Então a palavra de Deus é: brilhe a tua luz, abra a tua boca, seja luz em meio às trevas. Normalmente a gente não quer ser luz em meio às trevas quando a gente quer brincar um pouco com parte das trevas. Amém? Porque a Bíblia fala assim: aonde há luz, não pode haver trevas. Então, se você tomou a decisão de não brincar com o mundo, de fato você será luz para o mundo. Quando eu falo mundo, vocês entendem, né? Entende ou não? Amém. É um sistema, é uma cultura, é um regimento. Deus está nos chamando para sair do muro. Aqui eu tenho um sermão que, pelo tempo que nós levamos até aqui, certamente eu iria quase bater o recorde do apóstolo Paulo. Então nós seguiremos para um outro dia, para continuar falando dessa temática. Hoje o que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus já fez coisas excelentes por você e para você. A vontade de Deus continua sendo boa, agradável e perfeita, e isso está à nossa disposição. Mas talvez uma vida na janela está nos fazendo adormecer e cair em algumas coisas que já era para a gente ter superado há muito tempo. O chamado de Deus para a sua vida é: tenha coragem, saia da janela e viva o meu propósito com tudo o que você tem. E só assim você vai desfrutar de algo que você nunca desfrutou. E talvez o teu coração está ansiando para desfrutar. Mas esse lugar em cima do muro está impedindo você de acessar a plenitude de Deus. É tempo de sair da janela, amém? Se coloca de pé, eu quero orar por você.